No vídeo de hoje, teremos a receita de uma massa que serve para diversos tipos de preparos, entre eles salgados, assados e pães. Anote a lista de ingredientes que vamos precisar e bora lá! O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos! E nós vamos iniciar esse vídeo pelo preparo da nossa massa. Comece misturando os ingredientes secos. Ao todo, nós utilizaremos nessa receita 1,2 kg de farinha de trigo. Mas, como cada farinha absorve o líquido de uma forma diferente da outra, você deve iniciar a sua receita usando apenas 1 kg de farinha. Não esqueça de peneirar a sua farinha, isso é muito importante. Depois de peneirar a sua farinha, acrescente a ela 4 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de café de sal. Porém, ambos os ingredientes também devem ser passados pela peneira, ok? Após adicionar o açúcar e o sal à sua farinha, mexa bem para incorporar esses ingredientes de forma uniforme. Em seguida, acrescente o fermento biológico seco e volte a misturar. Agora que os ingredientes secos da nossa receita já foram misturados, vamos ao preparo dos ingredientes líquidos. Para isso, em outro recipiente acrescente 8 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Após acrescentar a margarina ao recipiente, adicione a ela a água. E aqui vai a primeira dica e, na minha opinião, a mais importante dessa receita. Se a sua margarina estiver gelada, você deve utilizar a água quente, do jeito que vocês estão vendo no vídeo, saindo fumaça. Agora, se a sua margarina estiver em temperatura ambiente, em ponto de pomada, você deve adicionar a água morna. E o motivo disso, gente, é bem simples, tá? A água morna ativa o fermento. Já a água quente demais acaba matando o fermento. Então, se você estiver utilizando uma manteiga gelada, até a água quente derreter essa manteiga levará um tempo e esse tempo será suficiente, junto com a manteiga gelada, para amornar a nossa água. Já se a manteiga estiver em temperatura ambiente e você utilizar uma água quente, ela acabará derretendo rapidamente a manteiga e ainda estará muito quente para ser adicionada ao fermento. Após derreter a manteiga na água quente, bata 2 ovos inteiros até misturar completamente as gemas e as claras. Quando isso acontecer, você irá adicionar esses ovos batidos à sua água com manteiga derretida. Isso ajudará ainda mais a deixar a sua água na temperatura ideal para ativar o seu fermento. E se você que está assistindo a esse vídeo agora é novo por aqui e ainda não é um inscrito, aproveite e já se inscreva. Ative também as notificações para ser avisado de receitas deliciosas como essa. Depois de misturar os ovos, a água com a manteiga derretida, será a hora de misturar os ingredientes líquidos aos ingredientes secos. E como eu já havia misturado os ingredientes secos no bol da batedeira, foi só encaixar ele no lugar e adicionar os ingredientes líquidos. Ah, e não esqueça, para preparos de massa desse tipo aqui, é obrigatório que você utilize o batedor em formato de gancho, como esse que eu estou utilizando aqui no vídeo. Comece misturando a sua massa em uma velocidade bem baixa, apenas para misturar os ingredientes líquidos aos ingredientes secos. Dessa forma, não irá voar ingredientes para fora do bol da batedeira. Depois que você observar que esses ingredientes foram inicialmente misturados, vá aumentando gradativamente a velocidade da sua batedeira. Para quem está assistindo o vídeo desde o início, lá na frente eu falei para vocês, na descrição dos ingredientes, nós temos 1,2 kg de farinha, mas inicialmente iríamos utilizar apenas 1 kg, porque cada farinha absorve o líquido de uma forma. Vocês podem observar aqui que a minha massa aqui está bem pegajosa, bem grudenta. Isso é porque ela já absorveu todo o líquido e ainda continua muito úmida. O que eu vou fazer agora? Eu irei adicionando o restante dos 200 gramas aos poucos e irei incorporando. Conforme eu for vendo que a textura da minha massa está mudando, eu irei adicionando menos farinha de trigo, até que ela chegue no ponto ideal. Já já eu volto aqui para mostrar para vocês que ponto é esse. Mas enquanto isso, que tal você já deixar o seu like e ao fazer isso, hypar o nosso vídeo, contribuindo dessa forma para que a gente entre para o ranking dos 100 vídeos mais hypados do YouTube. Me conte também o que você está achando dessa receita, qual a sua receita favorita ou qual receita você gostaria de ver aqui no canal.
Não esqueça de compartilhar essa receita com aquela amiga, ou com aquele amigo, ou com aquele parente que você tanto gosta. E salve para você consultar mais tarde. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas ajudam muito o nosso trabalho e o nosso crescimento, e eu estou contando com a sua colaboração. Você pode observar aqui que a minha massa está bem mole e bem pegajosa. Isso quer dizer que a farinha absorveu totalmente o líquido, mas não deu ponto ainda. Nessa etapa aqui, eu irei acrescentar 100 gramas de farinha a mais à minha massa. Então, nesse ponto aqui da minha receita, eu estarei utilizando 1,1 kg. Mas não faça essa adição, gente, no início da receita, porque se a sua massa for uma massa que não absorve muito líquido, ela ficará muito densa e aí você terá que equilibrar a parte líquida, o que dará muito mais trabalho. Após adicionar essas 100 gramas a mais de farinha, comece novamente batendo a sua massa em velocidade baixa para que não voe farinha para todos os lados. Depois que a massa absorver essas 100 gramas de farinha, você pode aumentar novamente a velocidade da sua massa. E aqui vai mais uma dica. Após aumentar a velocidade da sua batedeira, deixe a sua massa bater por 3 minutos. Esse tempo será suficiente para avaliar se é necessário ou não acrescentar mais farinha. No meu caso, foi necessário e aqui eu adicionei mais 50 gramas de farinha. Nessa parte aqui do vídeo eu tenho um exemplo visual bem bom de quando você adiciona a farinha e bate a sua massa em velocidade alta. A farinha sobe espalhando para todos os lados. Então não esqueça de começar a bater novamente na velocidade 1 da sua batedeira. E aqui vai um esclarecimento para aqueles que estiverem se perguntando. Belle, é possível preparar essa massa sem o uso da batedeira? E a resposta é sim, gente. Dará um pouco mais de trabalho, levará um pouco mais de tempo, mas é perfeitamente possível. Gente, eu não queria uma massa muito densa, por isso eu parei em 150 gramas de farinha. A minha massa ficou um pouco mais pegajosa, sim, mas vocês podem ver que ela gruda bem pouco na mão e se eu começar a manusear ela, em algum momento ela vai parar de grudar. Você pode ver também que ela está bem elástica e isso deixará o meu pão ou o meu salgado bem macio. Eu parei a batedeira nesse ponto que vocês acabaram de ver só para mostrar para vocês a textura. Depois de adicionar a última quantidade de farinha, eu irei sovar a minha massa em velocidade alta na batedeira por 10 minutos. E não esqueça que agora você pode ser membro aqui do canal Receitas da Belle. Com isso, você tem vantagens exclusivas como selo de fidelidade ao lado do seu nome, prioridade nas respostas dos comentários, interação nas redes sociais e tem o seu nome creditado ao final de cada um dos nossos vídeos. Então não perca mais tempo, colabore com o nosso trabalho, o nosso crescimento e venha fazer parte do clube de membros do canal Receitas da Belle. Após sovar a minha massa na batedeira por 10 minutos, foi com essa textura aqui que ela ficou. É muito mais fácil você manusear ela com as mãos úmidas. Retire ela do bol da batedeira, molde ela em um formato de bola e deixe descansar em outro recipiente que deve estar untado com óleo. Após acomodar a sua massa nesse recipiente, cubra ela com um pano ou feche ela com plástico filme. Em seguida, deixe-a descansar até que ela dobre de tamanho. Se a temperatura do dia estiver mais quente, esse processo será bem rápido. Se estiver mais frio, irá levar um pouco mais de tempo. Gente, vocês podem observar aqui que superficialmente a minha massa não gruda nada nas mãos. Porém, se eu apertar um pouco mais, ela vai grudar bem pouquinho. Eu estou mostrando isso daqui para que vocês entendam exatamente a textura que a sua massa deve ter. Ela não deve ficar mais seca do que isso. Outra dica, eu prefiro cobrir a minha massa com um pano ao invés de fechar o recipiente com plástico filme, porque essa massa cresce, gente, mas cresce um absurdo, muita coisa. Então, para que não grude no plástico filme, eu prefiro utilizar um pano limpo e seco, mas fica ao critério de vocês. E enquanto a minha massa descansava, eu fui ver o que eu iria fazer de recheio. E para esse vídeo aqui eu selecionei 2 recheios que na minha opinião são os melhores. E para essa receita eu selecionei um recheio de calabresa com queijo mussarela e de carne assada com queijo mussarela. E olha, vocês não têm noção do quanto isso ficou bom. Então bora parar de perder tempo e vamos preparar essas delícias. Em ambos os casos, a mussarela deve estar ralada, tanto para o recheio de calabresa quanto para o de carne assada.
Assim ela derreterá de forma mais fácil e se prenderá à massa. Já a calabresa, eu também gosto de ralar ela, porque eu acho que assim, na hora que corta, fica tudo misturado assim, fica tão bom e a massa se incorpora à calabresa. Gente, é bom de verdade. Para ralar a calabresa, eu costumo congelar ela, assim fica bem mais fácil. Só que esse ralador que eu estou utilizando aqui não é o ideal. O ralador ideal é aquele ralador que você consegue apoiar na bancada. Aquele dá mais firmeza na hora de ralar a sua calabresa que está congelada. Com esse ralador aqui fica mais difícil, não é impossível não, tá? Depois de ralar o seu queijo e a sua calabresa, reserve ambos e vamos iniciar o preparo da carne assada que, gente, isso aqui, olha, todo mundo que provou ficou apaixonado. Para o preparo da sua carne, corte em meia lua 2 cebolas médias. Agora leve uma panela de pressão ao fogo, deixe aquecer, adicione azeite ou óleo a gosto e sele a sua carne. Mas antes de iniciar esse processo, leve 1 litro de água ao fogo para ferver. Gente, a carne que eu estou utilizando nessa receita é o patinho, mas vocês podem substituí-lo por qualquer carne de cozimento. Só tenham em mente que para as carnes que têm um teor maior de gordura, é necessário que você retire toda a gordura da carne. Deixe ela sem gordura nenhuma, ok? Depois que a sua carne ficar dourada, acrescente a ela as cebolas e refogue-as até que elas comecem a murchar. Se observar que as suas cebolas começaram a murchar, acrescente a ela 4 colheres de sopa bem cheias de molho shoyu. Refogue o molho shoyu com as cebolas por 2 minutos. Após esse tempo, adicione a esses ingredientes 1 colher de café de páprica picante e 2 colheres de café de colorau. Volte a mexer bem para distribuir esses ingredientes pelos que já estavam na panela, adicione a água e deixe ferver. Quando levantar fervura, tampe a panela e deixe pegar pressão. A partir do momento em que a sua panela pegar pressão, você deverá deixar que a sua carne cozinhe por 30 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Quando você observar que a pressão da panela saiu totalmente, abra ela para ver como a sua carne está. Ela deve estar macia, que ao enfiar o garfo, ela entre e saia com facilidade. Ao passar o garfo, você sentirá que ela também desfia com bastante facilidade. Aqui no vídeo é possível vocês observarem que o meu molho reduziu bastante. A cebola desmanchou totalmente. Retire a carne da panela, acomode ela em um prato e utilize 2 garfos para desfiar a sua carne, conforme eu estou fazendo aqui. Desfiando a sua carne dessa forma que eu estou mostrando aqui no vídeo, fará com que a fibra dela fique bem soltinha. Então os pedacinhos de carne ficarão bem fininhos, dessa forma aqui. Depois que você desfiar toda a sua carne, conforme eu fiz com a minha, transfira ela para o molho que está na panela. Mexa bem para agregar a carne desfiada ao molho e em seguida reserve. Vamos ver como ficou a nossa massa? E olha aqui que surpresa maravilhosa, olha como a minha massa cresceu. O tempo não estava tão quente, mas foi suficiente para deixá-la dessa forma maravilhosa. Transfira ela para uma superfície que não precisa estar untada nem enfarinhada e em seguida divida sua massa. Se você assistiu esse vídeo até agora, quer dizer que você está gostando dessa receita. Então nada mais justo do que você deixar o seu like, hypar os nossos vídeos, me contar nos comentários o que você está achando, salvar e compartilhar esse vídeo. Essas ações não custam nadinha para você que está nos assistindo, mas contribui imensamente com o nosso trabalho e com o nosso crescimento. E eu estou contando com a sua ajuda, hein? Depois de retirar a sua massa do bowl e acomodá-la sobre a bancada, divida ela em 8 partes iguais. Cada uma dessas partes você deverá moldar novamente em um formato de bola, dobrando as pontas para dentro, dessa forma aqui. Em seguida, coloque ela sobre a bancada e depois de você repetir esse processo com toda a sua massa, cubra ela e deixe descansar por 20 minutos. Esse será tempo suficiente para a sua massa dobrar de tamanho. Essa aqui que eu acabei de colocar a mão
Foi a primeira massa que eu moldei, então eu já vou começar a abrir ela. As demais eu continuarei deixando que elas descansem. Abra sua massa com o auxílio de um rolo de macarrão. Caso você não tenha um rolo em casa, não tem problema. Pegue uma garrafa de vidro, que precisa ser redonda, encha ela de água, feche-a bem, de preferência com uma rolha, e abra sua massa. Cuidado para não bater a garrafa e acabar quebrando e perdendo a sua massa. Utilizando esse processo da garrafa, você precisa ter muito cuidado. Abra sua massa em um formato de retângulo. A espessura dela deve ter a altura de um palito de churrasco. Aqueles palitos de bambu que são um pouco mais finos, exatamente esse. Utilize ele para colocar do lado da massa e assim você terá uma noção melhor. Depois de abrir a sua massa, forre uma camada sobre ela da mussarela ralada. Sobre a mussarela você colocará uma camada da linguiça calabresa. Depois de colocar ambos os recheios sobre a sua massa, solte as laterais dela, dessa forma aqui. Em seguida, enrole a sua massa, fazendo dobras no comprimento dela. No lado em que ela estiver mais comprida é que você irá dobrar. Se por acaso a sua massa vier a grudar sobre a bancada, não tem problema. Solte ela com o auxílio de uma espátula ou de uma faca reta de fio fino. Em seguida, vá fazendo dobras exatamente como vocês estão me vendo fazer aqui no vídeo. É importante também dobrar as laterais dessa forma aqui, para que o recheio não escape por ali. Mas antes de fazer tudo isso, unte com manteiga e enfarinhe os tabuleiros que vocês utilizarão para assar os seus pães. Ao todo, entre pães e salgados, essa massa me rendeu um total de 8 pães. Eu tô falando 8 pães porque, no caso dos pães recheados aqui, eu coloco eles inteiros no tabuleiro. Depois, antes de levá-los para assar, é que eu corto eles. Mas espera aí, que antes de seguir com a minha explicação, eu preciso dar uma dica para vocês. Depois que vocês enrolarem um pão de calabresa de vocês, vire-os com a emenda para cima, conforme eu acabei de fazer, e dê beliscões para fechar essa emenda. Na hora de você acomodar esse pão no tabuleiro, você acomodará ele com a emenda para baixo. Essas duas ações servirão para não deixar que o seu pão vaze o recheio. Bom, eu vou partir agora rapidamente para o recheio de carne assada. Você abrirá a massa da mesma forma que você fez com o pão de calabresa, fará a camada de queijo mussarela, sobre a camada de queijo mussarela, a camada de carne. Como eu utilizei o louro no tempero da minha carne, eu tive que retirar agora, porque não fica muito legal, né? Na hora de comer o joelho, tem aqui uma folha de louro. Isso não fica nada bom. Então eu passei a faca para achar esses pedacinhos de folha de louro que tivessem ficado e retirei cada um deles. Em seguida, segui exatamente o mesmo processo do pão de calabresa, tá, gente? O que vocês precisam levar em consideração é que esse recheio de carne assada ele está bem úmido. Então, nesse caso aqui, a mussarela fatiada também cai muito bem, pois ela fará uma camada de barreira protetora entre a carne assada e a massa. Já as pontas você poderá dar pequenos beliscões também ou empurrar com a espátula, pois como esse não é um recheio que contém muita gordura, ele não irá vazar com facilidade, assim como pode ocorrer com o de calabresa. Após fechar bem o seu pão de carne assada, transfira ele com a emenda virada para baixo para uma forma que deve estar untada e enfarinhada. Após acomodar os seus pães nas formas, cubra as formas com um pano seco e deixe os seus pães descansarem o glúten por 30 minutos. Esse tempo de descanso é importante para que a sua massa volte a crescer e se acomode com o recheio. Agora que os nossos pães já estão moldados e acomodados nas formas onde eles serão assados, vamos pincelar ele com 2 gemas batidas. A essas gemas eu adicionei 1 colher de sopa de água, para que ela ficasse mais fluida, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Depois de pincelar todos os meus pães, eu fiz uma medida que foi a medida desse cortador e cortei os meus joelhos. Bom, eu vou voltar com a explicação que eu estava dando sobre a quantidade de pães que essa massa me rendeu. Ao todo, essa massa me rendeu 3 pães de carne assada, 2 de calabresa, 1 de alho e 2 pães de forma. Gente, essa massa é muito boa, de verdade. Depois de cortar os seus joelhos, será a hora de levá-los para assar. Mas atenção a essa dica que é muito importante.
Não pré-aqueça o forno. Acenda o forno somente no momento de levar os seus pães para assar e asse-os a uma temperatura de 200 graus por 40 minutos. Depois de assar os seus pães, retire-os do forno e aproveite esse momento. Seja um pão recheado, um joelho ou um pão para comer com manteiga, essa receita fica sensacional e você não irá se arrepender de prepará-la. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!